saiu completamente do controle. Eu tenho 2 filhos em casa que eu deixei na escola, que 5 horas eu ia estar em casa pra servir a torrada, e agora eu já não vou estar em casa. E agora eu já liguei pro meu marido e falei, segura aí, porque eu vou ficar aqui. Tipo assim, o medo de não sair, o medo de, será que eu vou conseguir voltar à rotina? Será que vai ficar tudo bem? Será que eu vou sair viva? Será que eu vou sobreviver? Será que vai... Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ferreira Lima Cast, um programa pensado para levar informação para você que está aí do outro lado da tela. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre um tema bem interessante para várias mulheres, que é a maternidade. Para me ajudar nesse bate-papo, eu trouxe 2 convidadas super especiais. A primeira delas é a ginecologista e obstetra doutora Alessandra Pelkin, casada e mãe de 2 filhos. A segunda é a Débora Moraes, que trabalha aqui conosco e é mãe de 3 filhos. É um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigada, eu agradeço. Débora, eu quero começar esse bate-papo contigo. Me conta como é que a maternidade chegou na tua vida. Então, como tu disse, né, eu tenho 3 bebês grandes. Eu tenho a Marjorie com 10 anos, fui mãe com 18 anos, o Augusto com 6 e o Anthony agora com 2 meses. E como é que foram essas gestações, assim, a tua primeira gestação, como é que foi? Tu era muito jovem, né, 18 anos, como é que foi? Sim, foram 3 gestações completamente diferentes, assim. A da Marjorie a gente teve algumas complicações, mas alguma coisa mais relacionado à gestação ali, a questão do bebezinho, colocação, acho que é, né, que eu tive alguns quadros. Agora, só para o público entender, a doutora acompanhou, já tá um tempo na vida da Débora, né? Débora há bastante tempo, há 10 anos, né, Débora? Então, tu acompanhou essa primeira, a Débora, 18 anos, Claro, sim, a versão Débora 10 anos atrás e agora. E depois a gente teve a gestação do Augusto, que foi uma gestação super tranquila, a gente não, né, bem tranquila, e a gente tive agora a do Anthony, também uma gestação tranquila. A gente teve ali uma questão onde eu tive um pouco de dor na lombar, um pouco de complicação mais emocional, assim, também, mas foi uma gestação tranquila, o decorrer da gestação foi tranquilo. Emocional, às vezes ela chegava chorando. Saía me escamelando. E aconteceu muito bem. Isso é uma coisa que muitas mamães têm, né? É normal ficar mexida, assim. A parte emocional fica bem mexida, nossa, muito. E é tudo muito bem, até a doutora dizer, como que tu tá? Tá tudo certo? Aí, tá tudo bem. E foram planejados, Débora, ou não? A primeira sim, a Marjorie sim, o Augusto não, e o Anthony sim. O Anthony foi 1 ano e 8 esperando ele. Sim. E doutora, tu que acompanhou, né, essa última gestação, focando mais nela, como é que foi esse acompanhamento da Débora, assim? Foi super tranquilo, que nem a Débora teve uma gestação super bem, foi até o finalzinho, né, não foi prematuro, não teve nada, questões normais de qualquer gestação, dor lombar, dor embaixo, né, dor pélvica, pelo crescimento do bebê, né, mas nada, assim, a questão emocional da Débora realmente ficou um pouquinho, né, então, assim, isso é uma coisa que bastante acomete pacientes que, e não é só, é uma coisa muito hormonal também, né, porque os hormônios de uma grávida mudam totalmente, né, hormônios que a gente passa a produzir antes, a gente passa a produzir totalmente diferente, então são mulheres que têm um pouco mais de propensão, né, à questão de depressão, de ansiedade, né, então, assim, já tinha 2 filhos, uma nova gestação, então tudo isso deixa, né, mais o trabalho, mais a carga emocional, então são coisas que, né, mas a gestação como um todo eu acho que foram coisas normais de dor, né, mas acho que a questão emocional que depois a gente também organizou, tratou e a Débora ficou tranquila. E Débora, mesmo tu sendo uma mãe experiente já, as pessoas pensam assim, mas vai ser fácil, é a 3ª gestação, mas não é assim, né? Na verdade, a gente chegou a conversar sobre isso durante o pré-natal também, que eu conversei com a doutora e eu disse, eu tenho dúvidas, eu sou a terceira gestação, mas eu ainda tenho dúvidas, eu ainda tenho insegurança. Porque a gente tem isso, a gente mesmo cria isso, de tipo assim, não, é o 3º bebê, vai ser super tranquilo. Eu ainda brinquei com o meu supervisor e falei, não, dia 18, eu vou ganhar dia 12, dia 18 já pode me ligar, que eu vou estar tudo certo, já consigo falar. Dia 18 eu não sabia nem quem eu era. Eu não sabia mais que era a Débora. Não, sim, já tive que me, então, foi realmente...
fora do planejado. E a gente sempre diz assim, né? Expectativa e realidade, né? A gente sempre assim, a gente tem toda uma expectativa que vai ser assim, assim, assado, né? E aí, às vezes, até a questão de dia, eu quero que nasça esse dia, daqui a pouco nasce totalmente no outro dia, que tu não tá pensando, né? Porque assim mesmo, muitas pacientes que têm o parto normal, claro, é um momento que a gente não sabe quando vai nascer. Mas a cesárea, muitas mulheres têm, né? Essa coisa de programar, né? Eu quero tal dia, porque é isso, ou às vezes até pelo signo, né? Eu não quero que seja câncer, eu quero que seja leão, eu quero que nasça um dia antes, um dia depois, né? Casualmente eu tive há pouco uma que queria ver ou dia 11, ou dia 12, ou dia 13, ela não queria só dia 12, ela queria dia 11, acabou que nasceu no único dia que ela não queria, mas enfim, às vezes por questões assim, aniversário de alguém ou alguma coisa. Então, assim, é muito expectativa. E essa coisa que nem ela diz, eu vou nascer dia 12, daí dia 18 já tá tudo bem. Tu tinha planejado, né, Débora? Sim, Todos tudo planejado. certo. Sim. E ela já tinha dado dela, acho que 2 meses. Tava tudo certo. É tudo certinho, tudo. Então, é uma coisa que, às vezes, é expectativa e realidade. Por quê? Porque muitas vezes né? Eu sempre digo, 90% das vezes, graças a Deus, tudo sai dentro do esperado, né? Mesmo que nasça num outro dia, mas às vezes tu pensa, 12, 18 já tô bem. A Débora, 18, ela já tava começando com dor de um outro problema que ela teve depois. Então, assim, tô bem. A realidade nem sempre é igual, né? Então, a gente sabe que são coisas, como eu disse, né? Medicina não é matemática, né? Às vezes não é uma coisa exata. Eu sempre digo que tu faz tudo igual para todo mundo, tu usa o mesmo cuidado, tu usa o mesmo fio, tu usa mesmo corte, o mesmo tudo. E algumas têm a complicação, é a mesma coisa para Natal. Tu faz tudo, as mães às vezes dizem, mas é porque eu não me cuidei. Não, tu fez tudo certo, eu fiz. E as coisas acontecem mesmo tu fazendo tudo certo. Então, às vezes é a expectativa, é a realidade. E Débora, nessa última gestação que é o que a gente vai focar hoje, como é que tu te preparou pro grande dia? Eu me preparei, como tu diz. Pro parto, assim, já tinha tudo planejado na cabeça. Tudo planejado, super organizada, balões entregues, guirlanda de luzinha. Ela é super organizada. Lembranças tags, pra toda a equipe. Ela levou lembrança pra toda a equipe. Tudo muito planejado, tudo muito sonhado. E eu tava muito tranquila. Em relação ao parto. Sim, tipo assim, em relação à recuperação, eu tava tranquila, tava tudo certo. Começou a bater um pavorzinho quando eu vi. Quando o Anthony saiu, a doutora Fernanda saiu, que a pediatra saiu com o meu esposo, levou o bebezinho pra fazer aquele procedimento, tava tudo certo. A cesárea foi tranquila. Tudo certo, eu ali bem plena. Aí começou a demorar um pouquinho. E eu bem tranquila, tava tudo certo. Aí a doutora se mantém calma. Tranquila, plena. Mas depois assim, mas tá demorando demais. Eu disse assim, doutora. E ela, oi. Eu falei, tá tudo bem? Daí ela, bem tranquila, me disse, a gente tá com uma intercorrência, mas vai ficar tudo bem. Plena, numa calma. Plena, numa calma. E a gente tava então na primeira, fora do planejado, da minha cesárea, que foi a minha primeira complicação, né, doutora? E é muito engraçado, porque eu já tinha conversado com ela, porque na gestação da Marjorie, na primeira gestação, eu tive um chilique nervoso e eu precisei ser sedada depois de que ela nasceu. E a única coisa que eu tenho do nascimento da Marjorie, eu lembro do rostinho dela, porque o Dr. Mauro encostou, e quando eles foram me medicar, a doutora Alice, com essa voz forte dela, disse assim, Débora, tá tudo bem, ela nasceu, é linda, ela é igual uma Branca de Neve. E ela foi. Foi. E então só tenho, a lembrança que eu tenho do nascimento da Marjorie, a voz da doutora Alessandra. Antes de entrar no parto, eu brinquei com ela e falei, doutora, tu tá aí? Dela, sim, tô aqui. Eu falei, não, tua voz me acalma. Ela brinca. A voz, e isso é uma coisa interessante, que muitas falam essa questão da voz. A gente às vezes não se dá conta, né? Mas eu tenho pacientes que depois dizem, meu Deus, a única coisa que eu não lembrava era a tua voz. E às vezes a gente nem lembra, que nem a da Branca de Neve, né? Que eu falei, daqui a pouco, hoje, eu não ia lembrar que eu falei isso especificamente pra ela. E aí uma ou outra fala, porque tu falou isso, tu falou aquilo, daí eu me tranquilizei. Aí tu mostrou, e é uma coisa muito que a gente nem se dá conta, que às vezes a voz da gente e a conversa da gente para aquela pessoa que tá ali, né, deitada, sem poder fazer nada, né, ou mesmo num parto, enfim, tranquiliza, né? Tranquiliza, Deus do livro. O que foi
essa intercorrência. Na verdade, a cesárea da Débora foi bem tranquila, o início. Como a Débora tinha 2 cesáreas prévias, né? A gente sempre sabe que quando a paciente já tem um procedimento cirúrgico antes, né? Quando a gente faz uma primeira cesárea, os tecidos são virgens, que a gente diz, né? Não teve ponto, não teve reação cicatricial, não teve nada. Quando tem uma cesárea, tem. Quando tem 2, tem um pouco. Tu sempre espera, às vezes, uma cirurgia, que pode ter uma aderência, que pode ter uma fibrose, que são coisas que atrapalham, às vezes, um pouco, né? Que tu sabe que é uma cesárea um pouco mais difícil, né? De acontecer. Quanto 1, 2, 3, 4, agora faz 15 dias eu fiz uma que era a 6ª cesárea, né? Então, assim, tu sabe que tu já vai pensando, essa pode complicar, pode ter isso, pode ter aquilo, mas na maioria das vezes a gente tá preparada para estas coisas que podem acontecer. A cesárea normalmente pode ter mais complicações que o parto normal? Na verdade, cada um tem as suas complicações, né? Todo bebê que nasce, eu sempre digo, parece algo simples. Nasceu e tá bem. Mas no corpo da mãe, precisam muitas coisas funcionarem, né? Um útero que estava desse tamanho, que tem que voltar ao tamanho dele, que não pode sangrar, que não pode ter hemorragia. Então, o nascimento é uma coisa tranquila, mas o depois, para a gente que está acostumada, a gente sabe, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Mas existem coisas, né, que saem do controle, mesmo tu fazendo. Uma paciente que às vezes tem uma hemorragia pós-parto, por exemplo, que precisa tirar um útero, que precisa até, é uma coisa que eu até falava para Débora, né, olha, se precisar, a gente vai fazer, se a gente vê que o teu útero tá com algum problema, nós vamos, mas são coisas que às vezes a gente acha uma coisa muito simples e não é, né. A Débora, na verdade, não teve nada de muito no momento da cesárea, talvez provavelmente pela cicatrização das cesáreas anteriores, a gente não sabe se da primeira ou da segunda, ela desenvolveu uma aderência. Uma aderência é o quê? É um tecido que gruda um no outro, né? Um onde não deveria estar. Às vezes a bexiga adere no útero, o intestino adere né? E o dela, ela fez uma aderência onde na parede do útero até o útero em si. Então, quando a gente abriu, como se o útero estivesse colado na parede da barriga dela, né? E aí, enfim, quando a gente, né, desfez essa aderência, só que daí quando tu desfaz, o útero tá muito vascularizado, então tu tem um sangramento desse útero maior que o esperado, aí tu tem que cauterizar, daí tu tem que fazer um ponto, daí tu... É aí que veio a demora. Então, exatamente, daí demorou um pouco mais, porque assim, o abrir e fechar, ele é igual, né, assim, uma cesárea de começar até terminar, isso leva uns 40 minutos, de tu anestesiar até o nascimento em si, são 5 minutos, né, então é tudo muito rápido, só que quando tu tem que dar um ponto mais aqui, um ponto mais ali. Então, na verdade, a Débora foi uma aderência da parede para o útero, às vezes da bexiga, a bexiga dela estava tranquila. Em função disso, teve um pouco mais de trabalho pra gente. Mas foi tudo bem depois, né? A gente teve alguns cuidados depois, né? Cuida um pouquinho, não te mexe tão rápido, fica 24 horas sem levantar, vamos deixar a sonda. Então, coisas para que aquele, né, útero não sangrasse depois, porque era um útero, uma aderência que estava dentro do útero, e ela, quando nasce, ela meio que foi arrancada, porque a gente não enxerga ela, né? Inicialmente, ela meio que foi arrancada dali, então depois a gente teve que consertar, né, ela, porque ela atrapalharia, na verdade, a cicatrização. Mas ali, a princípio, foi tudo tranquilo, né? Débora, o que passava na tua cabeça quando teve essa demora toda? Eu não consigo te definir tudo que me passava. A única coisa que eu lembrava de dizer era Jesus Cristo. Era só o que eu... Mas eu acho que depois que eu disse, era só o que eu dizia. Mas tá tudo bem. Ela perguntava se tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá mais trabalhoso, mas tá tudo bem. E ela ia me dizendo isso aí, tá mais trabalhoso. Não, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E eu pensava, ai Deus, acaba logo isso. E daí eu acho que cada... Quarto... E tu já tinha passado uma recuperação de cesárea 2 vezes. Então tu esperava uma recuperação igual novamente, né? Muito tranquila, porque as outras 2 foram muito tranquilas, assim. Ou questão do olho, eu vou levantar da cama. Sim, tu sente, enfim, mas nunca foi pra mim Eu sempre brincava com as meninas aqui no escritório dizendo, não, isso aí tá nova. Cesárea tranquila, levanta. Claro, tu tem o desconforto, pós-parto, tu levanta, não vai levantar como tu levantava antes. Tinha aquele desconforto, a dor no corte, normal. E essa parte no hospital foi tranquila. Foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Sim, só demorou mais.
O procedimento. O procedimento, isso. Sim. Mas depois, quando eu fui Foi bem pra recuperação, a doutora ficou junto comigo. A preocupação foi eu pedir pra ela, 24 horas não levanta, Isso, a gente vai deixar a sonda. Mais tempo pra tomar banho, essa parte sim. Mas a questão do hospital, a minha internação no hospital foi tranquila. Quando eu fui pra casa, o meu pós-operatório começou. Mais dor pra levantar, não conseguia deitar. Daí eu comecei a ficar, meu Deus, mas por quê? Não, é a terceira cesárea, só o que eu focava, é a terceira cesárea. E essa questão de, quando eu saí da gravidez da Marjorie, da Unimed, eu fui fazer o newborn. Minha avó me ligou e falou, filha, onde é que tu tá? Eu falei, vó, tô fazendo umas fotos do neném e já vou pra casa. Porque eu saí super bem. Sim. O Anthony, eu já saí com essa maior desconforto, fui pra casa, não quis ir pro interior, optei por ficar em Montenegro mais uns dias, pra não pegar a estrada de chão, porque eu tinha muita dor, não conseguia deitar e levantar sozinha, que nas outras pra mim era tranquilo. O simples fato de senta, levanta, eu não conseguia fazer sozinho, o Felipe me ajudava. Chegou o dia de tirar os pontos. Daí teve o dia de tirar o curativo, que eu tinha em casa. Sempre com dor, tomando remédio, mas tinha que era por essa complicação. Na verdade, o que acontece? Era uma dor da cesárea um pouco piorada, porque a gente mexeu mais. E outra, sempre que o tempo cirúrgico de uma cirurgia é maior, tu fica mais tempo com os tecidos abertos, né? Em função disso, tu acaba também tendo um pouco mais de dor. Mas assim, nada fora, tanto que no dia que ela chegou, ela disse, eu estava bem até hoje. Hoje, é bem o normal da dor, né? E daí, quando eu vim, daí chegou então o dia de tirar os pontos, que eu já nervoso já nem sabia se tinha ou se não tinha, porque eu olhava, já não enxergava se tinha ponto ou se não tinha ponto, porque é só 2, era coladinho ali. Coladinho. E daí eu cheguei no consultório, daí a doutora Luciana disse, não, vamos tirar os pontos. Eu disse, ai, Jesus, tem tanto. Ai, senhor. Mas é só um de cada lado. Ai, dela, mas é só um de cada lado. Ela, eu já tirei, já tá pronto, deu. Ai, Jesus, tá, já passou, já foi. Ai, deu. Aí a gente conversou, daí eu expliquei pra ela que eu tava tendo essa dor que eu tinha era uma dor estranha, uma dor do lado do umbigo, era uma dor complicada. E daí ela falou, Débora, é do processo de terceira... Daí, parece que quando ela falou aquilo, já aliviou 20% da dor. Saiu o peso. Já saiu o peso. Ai, não, eu falei pro Felipe, tá tudo bem, é isso aí, tá tudo certo. Mas daí, naquele dia, eu ainda disse pra ela, mas esse lugar, esse pontinho aqui tá com mais dor do que deveria. Então, eu quero que tu observe agora, nas próximas 48 horas, porque pode que alguma coisa vai complicar aqui, né? Porque a gente já sabe. A partir do 7º, 8º dia tem que melhorar, não pode piorar. É isso aí, a dor tem que melhorar cada dia. Pode piorar, a dor tem que melhorar, né? No momento que a dor começa a piorar, tu pode ter complicações que acontecem, um hematoma, que é um sangramento ali dentro, uma infecção, um seroma, que é líquido que acumula. Então, são coisas que a gente sabe que a partir do 5º dia em diante, por exemplo, qualquer infecção de ferida operatória, tu não vai ter no 2º dia, tu vai ter do 5º dia para frente, porque tu precisa o tempo daquele processo, daquela bactéria que daqui a pouco andou ali e que vai criar o processo. Não, e é muito engraçado, porque, tipo, eu, enfim, nada, a minha tranquilidade era assim, se eu conseguir tirar os pontos, aí passou tudo, aí deu tudo, acabou, deu tudo certo, e na verdade não é, a gente não, enfim. Voltou pra casa e foi monitorar essas coisas. Sim, a doutora pediu, cuida até quarta você me mandou uma mensagem, e aí eu fui pra casa e tinha picos de febre. Eu não tive febrão, assim, tipo, nossa, um suador, nossa, tive que tomar remédio, nossa, Não, eu tinha, tipo, uma ardência no olho, colocava o termômetro 38,5, daqui a um pouco o meu dia tinha passado. Tá, passou. Aí daqui um pouco... E sempre no WhatsApp quando... esse tempo todo, coitado, o WhatsApp não parou. Botava uma ardência no olho, botava o termômetro 39. Eu monitorei terça, quarta. Tanto que ela disse, manda mensagem na quarta. Ela disse, ela não mandou pra você, mas deve estar bem, ela tava tranquila. Eu tava tranquila, eu pensei, não, vai passar, é só esses piquinhos de febre. Daí, quinta-feira da manhã cedo, eu sentei e pensei, vou mandar pra ela como que foi, vamos ver o que ela acha dela. Ela me mandou assim, não, desce pro hospital, vamos fazer uns exames, vem preparada pra eu passar um tempinho maior. Peguei a mochila do nenê, botei 2 mudinhas de roupa, um pouco mais de fralda, botei uma madeira, pensei, não, ela vai querer que eu fique tarde no hospital, né? De tarde eu volto pra casa. Muito bem, chamei um Uber, liguei pro Felipe. Deixada já, ela Tudo pronto, não? Ela é super pela deixada. Liguei pro Felipe, o marido, daí o Felipe, quer que ela vá pra casa? Eu falei, não, vou chamar um Uber. Chamei o Vlad foi lá, me pegou, me trouxe pro hospital, vim com a minha mãe, cheguei, fomos fazer o hospital, mas eu bem plena, realizada, tranquila.
Fiz os primeiros exames, fiz a eco, conversei com o doutor, olha, a gente tem um líquido aqui nessa região, mas a gente não sabe como que são as outras mães na recuperação, mas eu vou encaminhar para a doutora Alessandra. Saí realizada da ecografia e pensei, ele falou que tem um líquido aqui, mas isso aí não vai ser nada, né? Tipo, deve todo mundo ter esse líquido. Foi pro blog, plena médica, conversando, com a neném realizada, tá. Aí a doutora Alessandra chegou bem plena, né, tranquila, assim, e disse, Débora, a gente vai precisar fazer mais um exame, e eu tinha botado a primeira garfada de comida na boca. E daí ela disse, em jejum Não de come. 6 horas. Eu Eu já tinha botado a primeira garfada. A gente vai precisar fazer mais um exame pra avaliar. Tem um líquido ali na região. Eu pensei, então ela vai me dar um remédio pra tirar esse líquido, né? Foi o que eu pensei. Nunca me passou na cabeça como é que era. Vai ser um remédio, vou pra casa. Dela, a gente vai aproveitar então, eu tô nessa calma, me falando assim, a gente vai aproveitar essa tarde que tu já vai estar aqui esperando o jejum, já vamos começar os remédios, vai ser na veia. Medicação, antibiótico. Medicação. Daí eu falei, tá. Daí ela disse, então eu já vou organizar a tua internação. Oi? Oi. Vai ficar. Daí eu, tá, ainda continuava tranquila. Daí ela começou a me explicar, né? E muito eu já não ouvia, porque eu já tava começando a ficar nervosa, eu tava começando. Daí eu falei, tá, doutora, mas como que é isso? Não tava entendendo. Daí ela disse, Débora, a gente vai abrir, lavar e fechar de novo. Não foi assim, não. Eu falo. É porque ela entendeu. Não, Mas é mais ou menos eu assim. olhei pra ela e comecei a chorar e falei, não. Calma que vai ficar tudo certo. Porque daí, claro, nos exames e no É que exame quando do chegou o exame, tu laboratório. viu que ia ser necessário. que na Ela já verdade, sabia, já entendia. Eu via só o que eu queria ver. A gente começa, claro, o antibiótico, porque tu vê que tem um processo inflamatório infeccioso começando, né? Que é uma complicação que eu sempre digo, qualquer pessoa que faz uma cirurgia, um corte, cesárea, uma apendicite, uma vesícula, qualquer procedimento, normalmente a pessoa que vai sempre acha que nunca vai dar nada, né? Pode, Mas existe um percentual, né? Eu sempre digo, por que é com ela, não é comigo, não é contigo? Não sei. Existem coisas que são da pessoa, a imunidade, o caso dela, com certeza por a gente ter mexido mais, tu fica mais tempo aberto, né? Tu tem, começa a aumentar o risco da complicação, de um sangramento, o maior medo da Débora nem era a infecção que ela teve, tanto que foi do outro lado da onde tinha aderência, né? A maior preocupação é que aquele útero sangrasse, que tivesse um hematoma, que tivesse alguma coisa que eu precisasse mexer no útero, né? Acaba que ela fez uma outra coisa, nada a ver com isso. E na verdade era um líquido por fora do... Não, por fora, não dentro da barriga, era um líquido que se formou na cicatriz, abaixo do músculo ali. Existem 6 camadas, a gente tem a pele, o subcutâneo, a aponeurose, que é uma membrana que é mais firme ali do abdômen, e embaixo tem o músculo, e ali se alojou provavelmente algum líquido que acumulou e que virou uma infecção, né? E que pela quantidade, muitas vezes isso acontece, tu dá um antibiótico e passa, né? Não faz um abscesso, né? Ali ela fez um abscesso, ou seja, né, uma quantidade de líquido numa quantidade grande, que eu sabia que o antibiótico não ia chegar lá suficiente. Às vezes tu tem um pouquinho, então a gente começou o antibiótico para começar a tratar, que precisa, e depois então precisamos fazer. Às vezes são, né, pequenininhos, tu não precisa fazer, só a medicação funciona. Mas a Débora, eu logo vi, não tem como, tem que abrir, e abrir vai ser mais rápido, né, para na verdade, a princípio tu resolver o problema logo, porque abre, fecha, e daqui a pouco, 2 dias tu tá em casa, né? E daí 2 ou 3, acho que deu. foi mais. A gente precisa fazer um pouco na veia, né? E foi exatamente isso, assim. Foi literalmente. Eu imagino na minha cabeça que ficou, foi o que ela falou, que ela abriu, lavou e fechou de novo. Porque quando eu acordei, eu já era outra pessoa. Quando passou a anestesia, quando passou tudo, a recuperação da cirurgia, a gente pensa. Na hora bateu o desespero. Substituir pra... Tanto que quando ela chegou no bloco, ela começou a olhar pra mim. Começou a chorar, eu digo, Débora, vai dar tudo certo. Nós vamos abrir, vamos lavar, vamos... né? Claro que a gente sempre preocupa quando tu tem uma infecção, tu não sabe se essa infecção não vai pro útero, se essa infecção não vai ficar generalizada. Só que isso tudo a gente sabe aqui dentro. A gente não fica fazendo tudo pra elas. Tu vai começando, né? Ó, tem que fazer isso, mas se acontecer isso, eu disse, olha, eu gostaria de
não, porque quando tu abre, tu vai ver, será que é no útero, será que é ali? E logo que a gente abriu, a gente já viu que era um processo bem superficial, não era nada dentro da barriga, né? Era um processo superficial que ela fez uma infecção de ferida operatória, né? E em função de ter sido uma coleção grande, a gente precisou drenar para ela ficar pronta, né? Boa mais rápido, na verdade. Mas eu sabia que era um processo mais simples, digamos assim, mas tu tinha uma preocupação, porque pensa assim, tinha 2 crianças em casa, tinha um recém-nascido. Muito a insegurança, o medo de, tipo assim, será que eu saio daqui viva? Será que eu... Porque acaba que é uma rotina, toda a equipe médica é a rotina de todos os dias deles, mas pra gente é uma coisa extremamente... E foi o medo de não sair, eu tinha 3 crianças me esperando, não eram só 2, já tinha mais um. E faz muita diferença essa confiança. De quando eu cheguei no bloco, daí o anestesista veio conversar comigo e eu não consegui ouvir o que ele tava falando. E ele me explicando sobre 2 anestesias, que podia fazer a local, que podia fazer a geral. Eu só olhei pra introdução e falei, faz o que é melhor pra mim, porque eu já não conseguia mais. E eu precisei confiar no profissional que eu tinha escolhido pra estar do meu lado e confiar no que ela tava me dizendo, porque eu já conseguia entender que eu já não tinha mais condições de definir nada. O medo era tão grande. E é literalmente isso, o medo porque tu não sabe o que vai acontecer. A mesma certeza que eu tinha de todo o processo, de que eu ia sair, de que ia ser muito tranquila, de que eu já tinha planejado cada detalhe, que ia ser muito, né? Naquele momento de que tu vê, poxa, tem um problema, tem uma infecção, vão ter que me abrir de novo. É uma anestesia de novo, vão ter que abrir de novo. E eu sempre brincava, porque o meu marido estava muito nervoso, que eu falei, dizia, Felipe, olha só, é a mesma coisa que pra gente. A gente tem um processo que o cliente tá nervoso, mas pra gente já é da nossa rotina. E pra eles... Posições diferentes, né? São posições diferentes, mas pra eles é uma... Não que seja tratada dessa forma, mas é só mais uma cesárea. São feitas várias cesáreas. E, tipo assim, a rotina deles, pra nós, é uma coisa muito... Mas eles fazem quantas num dia, né? A doutora inclusive tava numa cesárea antes de vir. Tipo assim, é a rotina. Eu vou só ali mandar alguém. Já vou. Sim. E eu conversava isso com o Felipe, eu dizia, Felipe, pra gente é um momento especial, é um momento único. Mas pra eles é uma rotina, tipo, né? Mas daí quando aconteceu aquela situação de tipo assim, não, só um pouquinho, vão me abrir de novo, saiu completamente do controle. Eu tenho 2 filhos em casa que eu deixei na escola, que 5 horas eu ia estar em casa pra servir a torrada, e agora eu já não vou estar em casa. E agora eu já liguei pro meu marido e falei, segura aí, porque eu vou ficar aqui. Tipo assim, o medo de não sair, o medo de, será que eu vou conseguir voltar à rotina? Será que vai ficar tudo bem? Será que eu vou sair viva? Será que eu vou sobreviver? Será que vai... Foi acumulando. E a gente sabe que funciona assim, que elas têm essa cabeça que vai imaginando muito mais. E claro que a gente sabe que pode complicar, pode não complicar, né? É claro que dentro do quadro da Débora eu sempre sabia, assim, que não era nada grave, mas eu dizer que não é nada grave e ela entender que não é nada grave é muito diferente, porque é nela, né? É nela, ela queria estar em casa com o bebê dela, e é o que eu digo. Final de semana de Páscoa. Exatamente. As crianças passaram a virada de Páscoa com o marido. O puerpério, assim, que é esse período que a gente, do nascimento até 45 dias pós-parto, é um momento de muita mudança hormonal, fisiológica, emocional, amamentação, tem um monte de coisa que é difícil, muito difícil, porque eu sempre digo, a mãe não sabe ser mãe, o filho não sabe ser filho, cada um tem que aprender, um pouco é instinto e um pouco é aprendizado. Ela já era mãe de 2, mas era um novo bebê, e ele pode ser totalmente diferente. Nasceu uma nova Débora pela 3ª vez. Exatamente, então assim, é uma coisa, e aí quando isso sai um pouquinho, entra mais um sentimento nesse meio de todos esses sentimentos, que é o sentimento, será que vai ficar tudo bem, né? E isso é uma coisa que com certeza preocupa, né? Graças a Deus, que nem eu digo, 90% não acontece nada disso. Alguns 10% são aqueles ali que são escolhidos para ter as complicações, né? Porque eu, tu, ela, a gente não sabe alguns fatores mecânicos dela, outros de, sei lá, de destino, de problema, enfim. E como é que foi, depois que tu saiu da cirurgia, tu acordou, como é que foi esse processo de recuperação dessa segunda cirurgia? Então, na hora, o medo, quando ela falou que precisava fazer o processo, foi de outro universo. E daí ela com toda a calma disse, Débora, pensa uma mãe encravada, quando a gente arruma ali, não alivia. E eu pensei,
Vai aliviar, tu vai ver vai que vai ser. aliviar, vai ser bom, a gente vai resolver, a gente vai começar com antibiótico. E ela tentando me falar agora o que ela disse, que era uma coisa que não tinha como tratar com antibiótico. E ela, o antibiótico é muito mais demorado, o procedimento agora é o indicado, pensa quando tá encravada, a gente abre, limpa, não alivia, vai te aliviar. Eu só pensava, ela vai me abrir de novo, era só o que repetir, assim, ó. Claro, pensa. E daí, mas um pós-operatório da cirurgia é o quê? Eu tenho um corte. É um corte. Não tem... É literalmente isso. A impressão que dá é que ela abriu, limpou, tirou a dor e fechou de novo. O pós-operatório da cirurgia. Sim, claro, a dor do corte. Sem aquela dor. Sim, A dor do corte, do levantar, tem ponto. Eu fiquei com uma coisa ali, um dreno ali. Daí depois ela me disse que ia tirar o dreno. Depois assim, meu Deus, ela vai me levar pro bloco de novo. Daí eu falei, eu vou pro bloco? Não, eu vou tirar aí mesmo. Assim, meu Deus, assim, anestesia. E eu só dizia, doutora, Débora, eu já tirei. Eu falei, tá bom. A Débora é uma figura, né? Foi mais ou menos isso. Débora, eu já tirei, tá tudo certo. Então, tá bom, então. Foi mais ou menos isso. E quando voltou pra casa, porque vocês tinham a rotina que nem tu falou antes, as crianças chegavam às 5 horas, faziam torrada. E quando tu voltou, já tinha um recém-nascido que era uma novidade pra eles, né? Sim. E daí, tu teve que passar por essa complicação de novo ali na Páscoa, que é uma data que marca pra criança. Como é que foi reformular a rotina da família, assim? Na verdade, até a intercorrência, até ter a situação de interno de novo, eu era uma mãe muito tranquila, assim. Eu nunca tive aquela questão, claro, sempre tive cuidado com a RN, mas tipo assim, tô bem, enfiava dentro do carro, vambora, vamos passear, vamos isso, vamos aquilo. Muito tranquila. Esse foi o único bebê que eu consegui amamentar. Os outros eu não tinha conseguido a amamentação. Consegui ali 1, 2 dias, junto com fórmula, não tinha dado certo. Ele, até o procedimento, tava 100% no peito, tinha dado super certo, a pegada tava certa, perfeito. Eu tava muito tranquila com essa questão de recebe visita, isso, sai, passei. Daí eu tive esse problema, daí eu já comecei. Mas eu tenho um RN em casa. Vamos ficar mais em casa, vamos desacelerar, vamos parar. Falei pro meu marido, vamos aproveitar ele. Daqui a um pouco, tem alguém gripado, vai vir aqui em casa. Surgiram novas inseguranças porque aconteceu uma coisa fora do planejado. Sim. Inseguranças que eu não tinha com os outros, medos que eu não tinha com os outros. Aquela questão de criar uma super proteção. Até porque a Débora é muito despachada, né? Assim, ela é uma pessoa muito prática, muito tranquila, né? E com ele eu senti que agora ele tá com 2 meses que eu fui no primeiro aniversário. Eu atrasei um pouco mais esse prazo de ter essa rotina normal com ele, de que sim, é uma criança, claro, menorzinho, não fez as vacinas, mas é uma criança que vai ter que ter uma rotina normal como todas as outras. Não, isso tá certo, na verdade, assim, a gente sempre diz. É normal ter esse sentimento, assim, aconteceu uma coisa errada no meio do processo. Essa mãe ficar com esses sentimentos ruins transferindo na criação. Claro. Fica um pouco, não, mas agora isso vai passar, né? Isso não é uma coisa que ela vai levar pra vida inteira, assim, tipo, eu vou ficar com medo de tudo? Acredito que não, porque foi algo, né, que vai diminuindo, e eu acho, assim, que nem assim, a gente sempre diz, né, primeiro mês, bebê em casa com a mãe, né? Não tem que nem tu diz, não tem que ficar saindo, não tem que botar no colo, não tem que... Porque, assim, que nem eu disse, a infecção não é culpa dela, não é culpa minha, não é culpa do hospital, não é culpa... Mas, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a cicatriz, com o bebê, então, às vezes, a gente quer fazer tudo, né? Então, daqui a pouco foi isso que ela surgiu. Bom, vou me cuidar um pouquinho mais para daqui a pouco, né, não surgir mais uma coisa, né? Mas eu acho que dentro de um momento, uma coisa positiva para ela, né? Mas, com certeza, não vai levar esse medo para sempre. Não, é essa coisa de quando voltei mesmo, de... Como é que foi a importância, assim, da rede de apoio que tu teve desde do parto, que já não ocorreu como tu esperava, tua família te ajudar nesse processo também? Nossa, 100%. Minha mãe, meu marido, 100%, assim. Eu tenho minha avó em casa, enfim. É que daí a rede de apoio, ela fica aquelas pessoas diretas contigo, e as pessoas que ficam... Minha avó não tava no hospital, mas estava em casa com os meus outros filhos. Enfim, essa é super importante, assim, não conseguiria. Principalmente eu, que sou muito despachada, mas ao mesmo tempo eu sou muito nervosa, eu sinto muito medo. Então, tipo assim, ter a minha mãe junto comigo, saber que, né, os meus filhos estavam bem com a minha avó, com a minha sogra. Então, é 100%. Né, a gente precisa... Nesse momento, eu precisei muito, como eu disse antes, confiar em quem eu tinha escolhido pra estar junto comigo, a pessoa profissional. Eu precisei estar 100% confiante que, tipo assim, tudo bem. E eu sentia a necessidade de dizer pra ela o que eu tava sentindo. E eu dizia, doutora, eu sinto medo.
Doutora, eu tô sentindo muito medo. E eu tinha essa necessidade de dizer, eu pensava, meu Deus, eu preciso falar pra ela que eu tô sentindo, eu preciso dizer que não é, talvez não seja dor na hora de tirar o ponto. Eu dizia, não, eu acho que não é dor, eu acho que é medo. E ela dizia, Débora, tá tudo bem? Doutora, eu acho que não é dor, eu acho que é medo. Porque eu não conseguia definir aquele momento. Então, a importância de eu conseguia confiar nela e falar pra ela o que eu tava sentindo e o suporte da minha família 100%. E a Débora foi uma paciente muito boa, assim, em termos de faz o que tu tiver que fazer, né? Porque, assim, às vezes a gente sabe, assim, que a mãe quer estar com o bebê em casa. Então, tu tem uma complicação, independente de ser isso, de ser uma infecção, ou de ser, às vezes, uma infecção no útero, às vezes uma coisa urinária, alguma coisa do processo e que tu interna e muitas das vezes não querem estar internada, não querem ficar, querem ir embora, né? Porque e a Débora, nesse sentido, ela foi uma paciente muito boa, né? Como muitas outras também, mas às vezes algumas têm essa ansiedade de querer estar em casa, né? Porque ela disse, eu fico aqui o tempo que eu precisar para mim sair bem, né? Então, confio na tua decisão. Alivia, ó, você vai fazer isso. A gente conseguiu com que o Anthony pudesse ficar com ela também num alojamento conjunto para ela não deixar de amamentar. Então, a gente conseguiu que a gente tem essa coisa que a gente deixa um quarto separado para as mães, porque ela não precisava deixar de amamentar por causa disso, né? Os antibióticos que ela usou poderia ser usado, a anestesia, ela ficou um tempinho ali sem amamentar pela questão do contraste da tomografia, mas são coisas assim que a gente vai e assim, não, ó, fico aqui, eu quero ficar até o tempo que precisar para mim ir bem. Então, isso é uma coisa muito boa, assim, sabe? Apesar dela ser, né, que ela disse, nervosa, ansiosa com as coisas, porque ela é muito programa tudo, saiu do programado dela, mas não, o que tiver que fazer, eu vou fazer, né? Isso é importante pra gente, porque também essas complicações não são coisas comuns de acontecer, mas quando acontece, a gente sabe que a gente tem que fazer isso, né? E quando tu tem o respaldo da pessoa, né, dizer, não, eu vou fazer tudo que tu disser, tá ótimo, é muito mais fácil, né, tratar. Vai resolver, né? Deixa. E aí resolve, deixa viva daqui. E Débora, depois que tu passou por essas tensões, como é que tá sendo agora recuperar? Também a confiança das crianças também que esperavam, né? Tinha um cenário, vai vir o irmãozinho. Como é que foi pra eles também, esse processo? Foi tranquilo. A única coisa assim, que o menor, ele dizia bastante. Às vezes eu dizia, né? Não, vou levantar, doer. Enfim. E ele dizia, mãe, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Não vai precisar voltar. Não, meu filho, a mãe não vai precisar voltar pro hospital, tá tudo bem. Porque ele ficou com aquela situação ali. Que a mãe veio e foi, né? A mãe veio e foi. Então ele tinha aquela sensação de, tipo assim, teve uma dor, né? A mãe vai ter que sair de novo. Então, foi o que eu tive com eles, assim, dessa adaptação, mas agora tá tranquilo, já criamos uma rotina, já tá baixando, né? Isso que eu ia te perguntar, como é que tá agora? A Débora agora já se reencontrou? Sim, estamos nos reencontrando pelo caminho, criando uma rotina com 3 crianças. Eles têm uma faixa etária de idade diferente, assim, mas agora também tá mais tranquilo. Eles conseguem incluir mais, tipo assim, o mano chorou, vou colocar o bico. E a gente conseguiu criar uma organização, né? Porque no início é difícil, tipo, é uma criança, o nenê era o de 6 anos, mas a gente tá conseguindo tranquilo desenvolver. Pra finalizar, eu queria que vocês duas, né, que passaram por essa história, já tinham passado por uma história juntas lá com a Débora de 18 anos e agora passaram por outra história juntas, né? Como é que é encarar que vai acontecer dificuldades, mas como lidar com isso? Mães de primeira viagem que podem estar assistindo a gente, que estão buscando esse acalento, né? Como lidar diante da uma complicação, uma coisa que tu não planejou, mas aconteceu? Pode falar, Débora, depois a doutora fala. Eu acho que é mais ou menos o que a gente falou no decorrer. É que eu tive muita fé. É necessário, todo mundo precisa ter uma fé. Tu confiar no profissional que tu escolheu e deixar ele trabalhar. É um momento que tu não sabe o que fazer. Pra ti, tudo é novo, é tudo diferente. É confiar, né, no profissional, na equipe que tu escolheu, seguir todos os passos ali. E a rede de apoio, né? A família, as pessoas próximas, é isso. Bom, e para as mamães, né, que como a gente conversou aqui especificamente de um caso que teve alguma complicação, né, como as mamães, como eu disse, na maioria das vezes, né, 90% não dá tudo certo, algumas ou outras saber que nem sempre a expectativa é igual à realidade que pode acontecer, que é importante sim a confiança no seu profissional, a escolha do profissional, a conversa, né, a gente saber que a gente vai estar do lado da paciente
na hora boa e na hora ruim, né? Isso é uma coisa importante. A gente, como médico, né? Ninguém gosta de ter uma complicação, a gente quer tudo redondinho, né? A gente também sofre com isso, né? Quando a gente sofre que tem, eu sempre digo, às vezes nem só depois, às vezes durante a gestação, a gente tem casos muito graves, que tu sabe que assim como tá bem, amanhã tá mal. Muitas noites eu fico sem dormir, né? Assim, acordo pensando naquela que tá com isso, acordo naquela, sabe? Então, saber que pode acontecer, às vezes, coisas que saem fora do padrão, mas que a gente, na maioria das vezes, está preparado para isso, que, como eu digo, medicina não é matemática, a gente sabe que a gente pode sair aí do trilho e que, nesse momento, a gente vai poder resolver, né? Saber, assim, que as complicações podem acontecer independente do que ela faça, do que o profissional faça, e que as complicações podem ser resolvidas, na grande maioria das vezes, de uma forma satisfatória, às vezes não, né? Infelizmente, às vezes tem casos ruins, mas que confie, que acredite no processo, né? Que tenha fé, que tenha disciplina, né? E que não deixem de engravidar com medo, né? Do depois, de um problema, enfim, né? Mais ou menos isso. Débora, faria tudo de novo. 1000 vezes. Deus o livre. Mas agora a fábrica já tá fechada. Agora não. Já tem próximas mamães. Não, e a Débora, que nem a gente disse, né? A nossa história é de 10 anos. O do meio, que não nasceu comigo, porque nasceu no dia 31 de dezembro, né? A doutora provavelmente estava numa festa de Réveillon em algum lugar que não estava aqui, né? Então, o Anthony veio agora. Então, assim, eu acho que 3 tá muito bom, né? Eu acho que tá ótimo. Ela já tem bastante trabalho, né? E como eu disse, né? É maravilhoso, mas não é fácil educar. A gente sabe que tem também as suas, né? E o puerpério, que agora praticamente, né? A Débora passou. O puerpério é um momento, na verdade, de mais emoções à flor da pele, né? E saber que isso tudo com a rede de apoio, com o profissional e com a resiliência dela também, isso tudo vai para o lugar. E como é que foi, assim, última perguntinha, vocês duas viverem essa história juntas? Porque já são anos, né, vivendo. Então, verdade, isso criou um laço entre vocês. Na verdade, eu digo assim, eu sempre fico triste com qualquer coisa que pode dar, digamos, errado, né? Porque a gente sabe que pode acontecer, mas isso não quer que aconteça com ninguém, né? Então, assim, a gente quer devolver tudo perfeito, né, para essa mãe, né? A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade, mas eu acho que, assim, dentro do que aconteceu, eu acho que eu me senti segura de poder fazer o que eu queria, né? Porque eu sabia que a Débora estava confiando, né, em mim, e ela era, né, como eu digo muito, assim, ó, faz isso, não, doutora, faz, não tem, eu vou só embora quando tu disser, eu vou, sabe? Então, são coisas, eu acho que foi uma boa experiência, né? Não gostaria de precisar resolver esse problema para ela, mas consegui resolver, né? E eu acho que foi essa questão da confiança também, né? Não é, às vezes, se fosse uma primeira gestação, às vezes, mesmo assim, tu confia, tu tem 9 meses com aquele profissional, mas a Débora já me conhecia de 10 anos. Já carregava a voz dela como segurança. Isso, então ela já sabia, então isso é uma coisa importante também, com certeza. Que bom, eu fico feliz que deu tudo certo, né? Eu queria agradecer a presença de vocês duas. Eu acho que foi um conteúdo muito importante para mães que passaram por isso, talvez estão ainda com aquele medo, aquela insegurança, porque vai dar certo no final. Vai dar certo, vai dar certo. É confiar que dá certo. E é isso, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Eu que agradeço, nada. E você que nos acompanhou até agora, não perca os próximos episódios do nosso podcast. A gente vai falar muito sobre maternidade e esses temas e dúvidas. E você conhece o salário maternidade? Esse é um benefício previdenciário destinado para gestantes e mães de filhos de até 5 anos. Se você ficou interessada, faça uma análise gratuita no QR Code aqui da tela. Até o próximo episódio.